Uma vez, e só uma vez, uma pessoa me perguntou por que eu não costumava colocar músicas nos meus vídeos de YouTube. Eu tenho uma boa razão para isso, e é bem simples. Se eu colocar músicas aqui no YouTube, o meu canal vai ser destruído, vai ser aniquilado, porque eu não tenho os direitos autorais dessas músicas que eu quero apresentar. Se eu colocar músicas, o meu canal vai ser aniquilado. Caso eu coloque músicas, o meu canal vai ser aniquilado. E aí você se pergunta, mas Eli, se eu colocar ou caso eu coloque? E aí eu vou te dizer que esse é o tema da nossa conversa de hoje. Se você quiser saber mais sobre as diferenças se e caso, fica aí que a gente vai já falar sobre isso, mas antes um lembrete, se você estiver aprendendo português e caso precise de um professor para te ajudar, para te conduzir no caminho correto e aprender e falar legal português, praticar conversação, fala comigo. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar informações de como ter aulas de português com outros estudantes ou talvez aulas particulares só para você. Mas agora vamos lá, porque essas duas palavrinhas, se e caso, são muito comuns no português. Inclusive, ela é a primeira palavra nos meus exercícios que eu tenho lá no meu site, que as pessoas mais confundem, né? Porque elas pensam, caso e se têm o mesmo sentido. E na verdade, tem. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que se é um pouco mais comum, e se você utilizar o futuro do subjuntivo, é uma coisa provável. Caso é uma hipótese e geralmente é mais formal. É provável? Não. A gente geralmente diz caso quando a gente acha que algo não é provável. É só uma hipótese, a gente está imaginando isso. Sempre usa com o presente do subjuntivo. Se, quando tem o mesmo sentido, mais ou menos, usa o futuro do subjuntivo. Aí vamos lá. Estou complicando, né? Eu tenho alguns exemplos para você. O primeiro exemplo prático é, imagine que está com um tempo nublado, né? Você quer ir para a praia, porque afinal está no Brasil, e como é que é esse negócio? Eu estou no Brasil, não estou indo na praia, eu vou ficar maluco, eu vou ficar louco. Aí você toma uma decisão. Você olha para o céu e diz, olha, se chover, ou caso não chova, então, se chover eu fico, mas caso não chova, eu vou. Aqui eu tenho se mais o futuro do subjuntivo, se chover, e eu tenho caso com o presente do subjuntivo. Caso chova. Se chover, eu vou. Caso não chova, eu... É normal utilizar caso com hipóteses e também em coisas mais formais, porque dá um tom mais formal também. Por exemplo, se você trabalhar em uma empresa, você vai enviar um e-mail para dizer, ei, pague a sua conta, senão... que normalmente é como as empresas, elas fazem uma ameaça, melhor você pagar a conta. Mas as empresas não dizem, se você não pagar a conta, vamos cortar a sua energia. Não, não, não. Eles dizem, caso ocorra atraso no pagamento, a sua energia será suspensa. Eles, inclusive, mudam muito o vocabulário. Numa entrevista de emprego, se você quer participar de um processo seletivo, eles vão dizer, olha, caso você não cumpra os requisitos, né, não será contratado ou não será contratada. Então, caso é mais formal. Em algumas regiões do Brasil, e isso é espalhado, então eu não posso dizer, isso acontece no Nordeste. Algumas pessoas costumam usar as duas palavras iguais. As duas palavras, perdão, ao mesmo tempo, né? Então, se caso você for para o Brasil, visite Salvador. Nesse caso, a gente está usando as duas palavras, mas a segunda palavra, caso, naturalmente aqui, ela vem de acaso. Se acaso você for para o Brasil, você tem que visitar Salvador. Então, é muito comum a gente utilizar essas duas, mas caso aqui não é a palavrinha que pede o subjuntivo no presente, não. É acaso, mas de uma forma reduzida. Agora, onde é que estão os erros comuns? Para quem está estudando português, o erro mais comum é usar caso com o presente simples. Caso você não vai, ele também não vai. Isso está errado. Isso está
errado a gente normalmente não fala assim. Pelo menos não naturalmente, eu não escuto brasileiros falando, ó, caso você não vai, mas algumas pessoas podem dizer assim de uma maneira cômica. Mas para quem está aprendendo português, esse é um erro comum. O outro erro comum é o uso de se. Mas aí não é um erro, é uma dúvida comum que as pessoas têm, porque elas costumam pensar que elas precisam usar o futuro do subjuntivo o tempo todo. Se você estudar, você passa na prova, né? Se você estudar, você passa na prova. Ou, se você estuda, você passa na prova. Tem alguma diferença entre essas duas? Tecnicamente tem, mas para efeitos práticos, no português falado aqui no Brasil, no dia a dia, a gente realmente não vê diferença nenhuma, não. Eu tenho outro vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui nessa tela e que também está no meu canal, em que eu falo só sobre isso, sobre se, mais o futuro do subjuntivo e o presente do indicativo. Só para quem é mais doido por gramática, lá vai ser muito bom. E aí eu tenho alguns exemplos mais para você, para dar uma ajudinha, né? Então, você vai perceber aqui que é mais uma questão de formalidade do que diferença de significado. O primeiro exemplo que eu tenho para você é: se você não entregar o trabalho, não vai passar. Se você não entregar o trabalho, não vai passar. Você está na faculdade, tem que entregar o trabalho para o professor. Se não entregar, já era. E quando o professor falar com o aluno, o professor tende a ser um pouco mais formal, um pouco mais educado. Então, ele vai dizer: olha, caso você não entregue o trabalho, não será aprovado. Caso você não entregue o trabalho, não será aprovado. O próximo exemplo tem a ver com uma partida de futebol. Imagine que está chovendo muito. Os jogadores pensam: olha, se chover muito, o jogo vai ser cancelado. Se chover muito, o jogo vai ser cancelado. Na televisão, eles podem dar o seguinte anúncio, né? Podem fazer o seguinte anúncio: caso chova, a partida será suspensa. Caso chova, ou caso chova muito, a partida será suspensa. E tem uma expressão fixa com caso, que é caso contrário. E caso contrário significa: se não for assim, se não for da maneira que eu acabei de falar, alguma coisa talvez não aconteça ou aconteça. Vou dar um exemplo aqui. Você está estudando português, né? Você tem que aprender mais vocabulário. Gramática é importante, é legal, tal, mas você tem que aprender mais vocabulário. Caso contrário, vai ser difícil conversar com facilidade. Você tem que estudar mais vocabulário, né? Tem que aprender mais vocabulário. Caso contrário, vai ser difícil conversar com as pessoas, porque você não vai ter vocabulário. Caso contrário, você vai ter dificuldades. Se você não fizer o que eu acabei de falar, você vai ter dificuldades. Aí eu deixo um pequeno exercício para você. Faça uma frase aqui nos nossos comentários com caso contrário. E observe caso contrário. Não pede nenhum tempo específico. Pede subjuntivo? Não. Mas caso, pede o presente subjuntivo. Então, caso chova, caso vá, caso precise de ajuda. E se, normalmente, com esse sentido, pede o futuro do subjuntivo. Se precisar de ajuda, me avise. Se quiser conversar, fale comigo. Tem essas duas. E vamos então aqui dizer que a diferença principal fica mais em questão de formalidade. Agora eu deixo um exercício para você. Escreva uma frase com se aqui nos comentários e transforme essa frase em uma frase com caso. Caso normalmente é um pouquinho mais formal, se é neutro. Pode ser formal, pode ser informal, é um pouco mais direto. E aí eu vou comentar, né? Se você tiver dúvidas ou caso tenha dúvidas, eu vou comentar lá e falar com você. Eu espero que você tenha gostado dessa mini aula e a gente se vê logo logo.